Olá pessoal, tudo bem? Hoje começando mais um vídeo, conforme havia antecipado para vocês sobre a Copa de 1978. Deixei a enquete ao longo dos últimos 10 dias aí, quem era a verdadeira campeã de 1978? A Holanda sem Cruyff, a Argentina de Videla, o Brasil do Almirante Heleno e do Avelange. A maioria de vocês colocou que o Brasil seria o campeão, mas ainda que foi bem próxima margem nesse caso, né? 5 votos para o Brasil, 3 para a Argentina e 2 para a Holanda. Bom, por que eu coloquei essa enquete, né? Nós vamos entender ao longo do vídeo, mas eu selecionei esses três times porque de fato são aqueles únicos que teriam algum motivo para serem declarados campeões ou para que pelo menos fizeram por onde, né? Para lutar pelo título. A Holanda acabou vice-campeã, o Brasil terminou em terceiro lugar e a Argentina foi campeã. Se houvesse qualquer alteração no resultado, estilo o que é preterido pelo Internacional ou pelo Felipe Massa, né, seria uma alteração à Holanda que deveria ficar com o título, por uma questão lógica, que ela chegou na final e ela não teve nada a ver com o jogo que teria sido manipulado, Brasil e Peru, Argentina e Peru, né? Brasil e Peru estavam no mesmo grupo da Argentina e também da Polônia. Vamos falar sobre regulamento e tudo mais ao longo do vídeo, né? Mas então eu coloquei essas três e o Brasil porque ele terminou invicto, né? Ele acabou não sendo derrotado nenhuma vez na competição, muito embora tenha nem de longe apresentado um futebol brilhante, futebol de campeão em nenhum momento. Isso precisa ser registrado e lembrado o tempo todo. Alguns dos motivos eu vou explicar aqui no vídeo também. Mas o fato é que o Brasil não foi derrotado. Se o jogo com o Peru da Argentina teria sido de fato manipulado e fosse anulado ou qualquer outra situação, o Brasil é que passaria à final, né? Mas aí é a história, né? Falta combinar com os holandeses, pedir para que os holandeses perdessem do Brasil também, né? A Holanda, que sem Cruyff não tinha o mesmo brilho, nem de longe também, teve alguns tropeços aí ao longo da competição, mas um jogo franco, um jogo aberto, como aliás todos os jogos da Argentina e Holanda na história das Copas, né? Quando nós falamos aqui sobre os maiores clássicos entre seleções, a Argentina e Holanda certamente é um desses clássicos, né? Ele talvez seja um dos 5 maiores confrontos entre seleções na história do futebol mundial. E muito passa por justamente essa final, terminou 3-1 para a Argentina, 1-1 no tempo normal e 2-0 para a Argentina na prorrogação. Bom, eu vou fazer esse vídeo falando justamente para relembrar um pouco dessa história, para falar, né, do termo campeão moral, porque o que tem acontecido agora com o Internacional e com o Felipe Massa, e por isso a minha comparação, é mais ou menos o que aconteceu lá no final dos anos 70, né, na Copa de 78, quando os brasileiros criaram o termo de campeão moral, né, o técnico Cláudio Coutinho, uma vergonha que aconteceu com o Peru, que o Brasil é o campeão moral, etc. E esse termo campeão moral ele é usado desde então em todas as situações, né, em que você vê ou um atleta / equipe com excelente desempenho, né, que foi o mais notável, o mais notório, mas que por circunstâncias específicas acabou não sendo campeão, e outro muito menos brilhante, mas que fez ali o feijão com arroz, né, o serviço sujo, acabou sendo o vencedor. Então a gente pode evocar isso principalmente na Fórmula 1, né? Campeonatos como 93, em que o Senna com a McLaren teve um desempenho muito superior àquele do Prost com a Williams, mas a diferença de equipamento era tão grande que não permitiu nem uma disputa até o final, entre outros tantos casos, né? Mas também o campeão moral ele pode ser aquele que em situações muito polêmicas, em que se vê prejudicado, se vê tolhido da chance de disputar ou de efetivamente conquistar aquele troféu, e ele é assim chamado campeão moral. Então nós vamos relembrar aqui a Copa de 1978, relembrar alguns fatos importantes, mas eu quero dizer que a minha motivação principal para trazer à baila esse tema, e nós já falamos 2 outras vezes aqui no canal,
dois vídeos. O primeiro deles é: o Brasil merecia ter vencido 5 Copas, né? Merecia ser pentacampeão. Então faça um retrospecto das Copas que o Brasil venceu e de algumas que ele não venceu. E também no vídeo qual foi a Copa mais roubada da história. Então, quem assistiu tanto um quanto outro vídeos sabe aqui da minha resposta, né, com relação a quem merecia ter sido campeão em 78, mas é importante que vocês vejam esses outros dois vídeos também, porque eles vão complementar este. Então eu vou deixar ao final sugerido para vocês o vídeo qual foi a Copa mais roubada da história, vai aparecer na tela, e na descrição vocês podem ver tanto esse vídeo que eu falo, né, se o Brasil merecia ter vencido 5 Copas, quanto também esse vídeo dos maiores clássicos entre as seleções que eu mencionei no início da nossa gravação. Mas vamos lá, o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo hoje, voltando a um tema que eu já recorri pelo menos 2 vezes, é esse vídeo aqui que vocês assistem, esse trechinho do senhor Rica Perrone. Desculpa, cara, isso é doentio. Isso é completamente doentio. Comprar a seleção do Peru para tomar mais gol do que deveria para você se classificar para a final da Copa do Mundo. Comprar um árbitro que termina um jogo quando a bola tá vindo para a área, pro Zico fazer o gol de cabeça, ele interrompe no meio do escanteio porque o Brasil não podia fazer aquele gol. E ele apita depois do gol. Ou seja, ele não termina o jogo por causa daquilo. Ele termina o jogo porque o Brasil faz o gol. E se o Brasil faz o gol, pior a situação da Argentina. O Brasil seria campeão em 78. A Argentina não roubou uma Copa do Mundo para ela. Ela tirou da gente a Copa do Mundo de 78. E isso os brasileiros não entendem. Porque a imprensa brasileira é tão baba-ovo da Argentina que ela não consegue contar para os brasileiros a verdade. 78, o campeão mundial era para ser o Brasil. Eles tiraram, eles roubaram a Copa do Mundo da gente. E a gente fica aqui botando camiseta da Argentina, achando do caralho. Não é que eles roubaram porque o árbitro errou, não. Eles compraram uma Copa do Mundo. É um escândalo, um dos maiores escândalos da história do futebol mundial. Então aí no que o Rica Perrone fala, e é importante dizer que eu não gostaria de estar trazendo ele aqui no canal, né? Eu já referi a ele algumas vezes. Ele, assim como o Flávio Gomes, que eu também já mencionei aqui, eles são faces de uma mesma moeda, né? Eles são jornalistas de conduta pessoal, não estou falando nada pessoal, deixo para lá, mas de conduta na parte desportiva mesmo. Os dois recheados de polêmicas, os dois recheados de ofensas graves, muitas delas a colegas de profissão ou a leitores, quaisquer pessoas que os questionem, eles agem da mesma maneira. Porém, e aí não falando novamente, não falando de vida pessoal, mas de percepções pessoais que eles têm, eles são vistos como caras diametralmente opostos, caras diferentes, né? Caras que defendem coisas totalmente distintas e o fã-clube de um não gosta do outro e vice-versa. Mas para mim, né, e para muitas pessoas que apreciam um jornalismo mais sério, com mais pesquisa, com mais aprofundamento, com menos visões pessoais, reconhecem que os dois eles são, como eu disse, faces da mesma moeda apenas, né? Então o Rica Perrone ele tem uma visão totalmente patriótica, é assim que ele gosta de colocar, né? De defensor do Brasil e que exalta o Brasil e que é contra quem torce para estrangeiros e que, enfim, neste vídeo vocês puderam perceber a maneira como ele trata, sobretudo a Argentina. E o Flávio Gomes é o que gosta de achincalhar e de eventualmente desdenhar dos brasileiros, sobretudo quando se trata de Ayrton Senna, Rubens Barrichello, né? Por razões muito diferentes, mas esses dois nomes principalmente. E os dois, repito, eles partem para a ofensa e não gostam de aprofundar em determinados fatos. Eles gostam de repetir certas histórias, repetem de forma tão constante e consistente que os seus seguidores acabam comprando e muito menos eles vão pesquisar e questionar, né? Então, como vocês puderam ver ali, eu quero focar nesse vídeo aqui que nós estamos falando sobre duas informações trazidas ali pelo senhor Ricardo Perrone. A primeira delas é com relação ao gol que o juiz anulou, gol do Brasil que o juiz anulou. Primeiro que ali ele comete um erro factual
que é de dizer que o juiz apitou depois que o gol saiu, e o segundo, o erro analítico, que também é um erro factual, porque ele está trazendo uma informação como se tratasse de um jogo em fase avançada, um jogo de fato decisivo. Então, em primeiro lugar, eu já revi o lance N vezes, já vi reportagens, inclusive da própria Globo, que não corroboram a ideia de que o juiz teria apitado depois. É difícil achar especificamente esse trechinho que eu vou falar para vocês, mas eu vou, se eu conseguir, eu vou inserir no vídeo. O juiz auxiliar, né, você tem lá o bandeira e um juiz auxiliar. Esse juiz auxiliar, ele vai até o bandeira quando é dado o escanteio, ele sai da posição dele, que fica ali mais ou menos entre, né, o gol e a bandeira, ele fica numa posição intermediária ali, ele vai até o bandeira e não, naturalmente não dá para saber o que foi falado ali, mas ele fala rapidamente, diz alguma coisa e dá-se a entender que estava sendo avisado para o bandeirinha que ele ia permitir o escanteio e na sequência o jogo iria acabar. De fato, os 45 minutos já haviam sido batidos, não havia essa questão de anunciar o tempo extra, isso não passou a existir muito tempo depois, e tampouco havia recursos televisivos que anunciassem os acréscimos, né? Então, a rigor, 45 minutos, qualquer árbitro pode encerrar uma partida, né? Segundo ponto, que se já havia batido os 45 minutos, então, como eu disse, poderia encerrar, e não tinha tampouco os acréscimos que nós viríamos ver depois, né? Que uma coisa são os 2 a 3 minutos, outra é o que veio acontecer depois, nos últimos anos, aí, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, eventualmente. Lembrando a Argentina e a Holanda, né? De novo aqui na Copa de 22, que a Holanda consegue um empate aos 102 minutos de partida, né? Aos 45, aos 57 minutos do segundo tempo, a Holanda consegue um empate. Então esse é o fato 1. Segundo, a gente pode pelo som perceber que antes de o jogador brasileiro subir a bola, antes de haver o cabeceio com a bola no ar, portanto, no curso da bola, o juiz apitou. É extremamente questionável, é ridículo, é bizarro, né? Não tem como você dizer assim, não, é normal o que aconteceu. Não é normal, mas também não é inédito. E repetiu-se aqui na Copa do Mundo, aqui no Brasil, no jogo França e Suíça, caso vocês lembrem. O jogo terminou 5-2, mas num lance de ataque, o Benzema com a bola na área, ele chega a executar um primeiro drible, eu não lembro se ele já executa um segundo e bate ou se ele já estava abrindo para chutar. Quando ele executa esse primeiro drible, permanece em ação, o juiz apitou, o Benzema bate de fora, faz um belo gol, talvez o gol mais bonito que o Benzema já fez pela seleção francesa. Ele é anulado, né? ele é contado como inválido, ficou uma confusão na transmissão, muita gente lembrou na sequência desse jogo Brasil e Suécia, que deu 1-1. Então são esses dois fatores que eu queria trazer sobre o lance em si, né? Primeiro, que o juiz de fato apitou antes e que nada impede que isso aconteça, nada impede que após os 45 na época fosse dado por encerrado a partida. Na minha opinião, ele inclusive não deveria nem ter deixado o Brasil bater o escanteio, se fosse para encerrar. Se deixou bater o escanteio, ver como é que o lance termina, mas o fato é que ele apitou antes do brasileiro subir para cabecear. Não é que a bola estava aqui, cabeceou, ele viu que a bola ia passar da linha, que é o que o Rica Perrone está tentando vender para a galera aí. Agora, é importante assistir a partida, é importante entender como que foi a partida, e é importante lembrar que o Brasil teve uma falta marcada contra a Suécia, só que era um lance de último homem, e você sabe o que é lance de último homem em progressão ao gol, o que o juiz deve fazer. Todo mundo sabe que deve dar cartão vermelho. Não foi dado. Salvo engano, sequer foi dado cartão amarelo. Ao longo da partida também é importante lembrar que a Suécia teve muitas chances melhores do que o Brasil. A Suécia abre o placar, o Brasil empata com o Reinaldo, já vamos falar dele.
E a Suécia teve mais lances agudos do que o Brasil durante toda a partida. O Brasil não foi superior à Suécia naquela partida. Só que o fato principal, que aí é a minha maior contestação ao dito pelo senhor Ricardo Perrone no vídeo, é o fato de que ele disse que o juiz foi comprado, né, informação tirada de lugar nenhum, uma acusação grave que ele faz, mas já passados aí quase 50 anos, contra a Argentina, a favor do Brasil, então vamos deixar por aí mesmo, fala isso, está provado, né, que foi comprado e tudo mais. Então, alguém que é comprado para favorecer uma equipe ou para prejudicar uma determinada equipe não a favorece, né? Ele foi comprado para prejudicar o Brasil e favoreceu o Brasil no lance capital, que era para ter sido expulso. Além disso, o principal, repito, é que essa partida foi a primeira do Brasil naquela Copa do Mundo. Foi a partida inaugural do grupo do Brasil. Portanto, como que um gol, teria que anular um gol para não prejudicar a Argentina, que estava em outro grupo? A Argentina que havia estreado, eu vou colocar aqui a informação das datas de estreia do Brasil e da Argentina. A Argentina havia estreado com vitória diante da Hungria. Então eu quero saber que cálculo que ele está fazendo quando ele diz que o Brasil não poderia ter vencido, não poderia ter feito aquele gol para não prejudicar a Argentina. Sendo que o Brasil teria mais 2 partidas para jogar, a Argentina teria mais 2 partidas para jogar. Num hipotético cruzamento, elas iriam estar no mesmo grupo, porque iria o primeiro colocado do grupo A, o segundo do grupo B, o primeiro do C, o segundo do D, fariam um grupo, o segundo do A, o primeiro do B, o segundo do C, o primeiro do D fariam um outro grupo. Então, que cálculo que ele está fazendo na cabeça dele para determinar que o Brasil vencendo prejudicaria a Argentina, de que modo? O Brasil iria para outro grupo e aí não ficaria no mesmo grupo da Argentina, sendo que as duas ficaram no mesmo grupo, sendo que detalhe importante para dizer para vocês aqui, havia 4 cabeças de chave nesta Copa do Mundo, né? Que eram o Brasil, a Holanda, a Argentina e também a Alemanha. E todos os 4 cabeças de chave classificaram-se, mas todos os 4 classificaram-se na segunda posição. Tanto o Brasil, quanto a Argentina, quanto a Holanda, quanto a Alemanha foram os segundos colocados dos seus respectivos grupos. Portanto, de novo, quero saber que cálculo que o cara está fazendo para dizer que o Brasil vencendo por 2-1 implicaria em prejudicar a Argentina. De que maneira? Né? Brasil e Argentina ficaram no mesmo grupo, Holanda e a Alemanha ficaram no mesmo grupo também. Além do Brasil e da Argentina, como falei no início, tivemos a Polônia e o Peru, e no grupo da Alemanha e da Holanda nós tivemos também a Áustria e a quarta equipe, eu não estou me lembrando, a Itália que decidiu o terceiro lugar com o Brasil. Então, o formato da Copa do Mundo de 78, que foi o mesmo de 74, e muito parecido, mas não exatamente igual ao de 82, era os 2 primeiros colocados dos grupos, né? Nós tínhamos apenas 16 seleções disputando, iriam para uma segunda fase de grupos, não exatamente uma quartas de final ou semifinal. E aí nesse novo grupo, os vencedores dos respectivos grupos classificariam-se em primeiro, portanto, iriam para a final diretamente. Os segundos colocados desses grupos fariam uma decisão de terceiro lugar, que é mais ou menos o que a FIFA fez no Mundial de Clubes de 2000 aqui no Brasil. Então, tanto em 74 quanto em 78, em 82 nós tínhamos 4 grupos de 3, né? Então houve uma diferença no modo de classificação. Sim, em 74 e 78 nós tínhamos as 16 seleções, classificavam-se apenas 8, em 82 classificaram-se 12 seleções, né? Mesmo tendo inicialmente apenas 16, classificavam-se 12, quer dizer, muito estranho, né? Mas eram grupos de 3, aí ficou Brasil, Itália e Argentina, vocês lembram bem, né? Tanto em 82 quanto em 74 e também em 78, houve uma polêmica geral que era a de fazerem jogos com resultados já, sabendo de resultados. Portanto, esse formato ele favorecia que uma equipe entrasse em campo sabendo quanto gol precisava fazer, o que não precisava fazer, ou até mesmo sabendo o que não fazer para se favorecer na sequência. Então tem uma grande polêmica, por exemplo, na Copa de 74, de que a Alemanha Ocidental, quando enfrentou
a Alemanha Oriental, ela fez corpo mole, entregou o jogo para perder de 1-0 e se classificar e não enfrentar Brasil nem Holanda, né? O Brasil sempre colocado ali como um prejudicado, né? Mas tanto 74 quanto 78 a seleção brasileira não era a favorita, ela jogava com a sua história, não com o seu time. É algo como acontece hoje em dia mais ou menos, né, pessoal? O Brasil é penta, continua sendo penta, mas não faz por onde há um certo tempo. E naquele período dos anos 70, pós-Pelé, né, pós grande geração de 70, até 82, também o Brasil era bem claudicante, não tinha muita consistência, não jogava da maneira que gostava-se de jogar e que voltaria a jogar por um tempo depois. Então, classificou-se as duas seleções, né? Tanto o Brasil quanto a Argentina se classificaram, o Brasil classificou em segundo, lembrando dos resultados do Brasil no seu grupo. Esse 1-1 com a Suécia, depois um brilhante 0-0 com a Espanha e um 1-0 diante da Áustria, uma vitória diante da Áustria que classificou-se em primeiro lugar naquele grupo. Classificou-se em primeiro lugar porque quando enfrentou a Suécia na rodada 2, venceu a Suécia, o Brasil empatou com a Espanha e a Áustria havia também vencido a Espanha no jogo inaugural. Então, ou seja, nós tivemos uma Áustria que venceu os seus 2 jogos e tivemos um Brasil que empatou 2 jogos e venceu apenas um. Venceu contra uma Áustria que já classificada e já com o primeiro lugar garantido. Portanto, se o Brasil vencesse de 19-0 a Áustria no terceiro jogo da primeira fase, classificaria-se em segundo. A grande pergunta é, por que o Brasil não venceu a Espanha? E o jogo Brasil-Espanha também, você tem lances em que o Brasil chegava só com bola aérea, né, basicamente, só com bola lançada, 1 ou 2 lances fortes e a Espanha também 1 ou 2 lances fortes. Mas o fato é que o Brasil se classificou em segundo lugar, vencendo a Áustria, um joguinho bem michuruca. A Áustria não tinha nada a perder literalmente, então não fez um grande esforço, mas não dá para dizer nada que foi entregue para ser favorecido na sequência, porque, repito, já estavam definidas as posições. O Brasil só não se classificaria em segundo lugar se perdesse da Áustria e também a Espanha vencesse ali na sequência. Ou Espanha ou Suécia, não me lembro qual dos dois que tinha maior chance de classificar, mas teria que ter uma combinação de resultados, vitória da Áustria e um certo saldo ali de Espanha ou de Suécia na sequência. Então aí nós vamos para a classificação. O Brasil fica no grupo com o Peru, Polônia e Argentina. A Holanda vai para o outro lado lá. A Holanda, é importante lembrar também, pessoal, que ela perde da Escócia na primeira fase. A Holanda ganhou o primeiro jogo, acredito que eu, contra o próprio Peru. Ela vence o Peru, ela vence também o Irã, mas aí com a derrota da Holanda para a Escócia e a vitória do Peru diante do Irã, somados o saldo de gols, pontos, o Peru passou em primeiro lugar. Então já vi também gente dizendo, será que a Holanda não entregou para a Escócia para poder fugir de Brasil e Argentina? Esse tipo de coisa. Então era suscetível o formato, era suscetível a isso. A Alemanha, se vocês forem ver no grupo dela também, ela teve ali uma classificação pífia. Depois de iniciar com vitória, ela termina ali com 2 empates, bem estranho, classifica em segundo. De novo, será que a Alemanha não tentou fugir de Brasil e Argentina? Ou será que ela não estava tentando fugir da Holanda, mas aí acabou dando errado para ela, porque também a Holanda perdeu? Então, tudo fica no campo do questionamento. Como que pode as 4 melhores seleções daquela Copa, as 4 melhores seleções do mundo, a Alemanha sequer se classificou, me corrigindo aqui, né? A Alemanha, ela não se classificou para a semifinal, ela foi para o grupo, mas perdeu da Itália, né? Então, as 4 melhores seleções classificadas, que foram Itália, Holanda, Argentina e Brasil, nós tivemos desde o início resultados bem estranhos da parte delas. A Itália até que foi bem redondinha, mas perdeu ali no grupo, perdeu para a Holanda e não conseguiu chegar à final. Perde para o Brasil depois no terceiro lugar, aquele gol famoso do Nelinho, uma paulada lá de fora, né? Fica o questionamento, será que todas as seleções estavam fazendo corpo mole porque queriam pensar nos resultados? Ou será que
nenhuma delas era tão brilhante assim e eventualmente não conseguiram apresentar o melhor futebol possível. Já vi também gente dizendo que como pode o Peru ter tomado 6-0 se foi a seleção melhor classificada no grupo. Acabei de explicar o grupo do Peru como é que foi. Segundo, que teve 217 pênaltis naquele grupo de Holanda e Peru. Eu acho que só no grupo ali foram marcados 5 ou 6 pênaltis, só naquela fase inicial. A própria Holanda também teve vários jogos em que ela teve pênaltis e o Peru também. A Holanda venceu o Peru enfrenta o Brasil e perde de 3-0, é importante lembrar. Então o Peru ele era bom o suficiente para tomar apenas 3 do Brasil, mas não era ruim o suficiente para tomar 6 da Argentina em casa, com toda aquela pressão, com todo o que envolvia, né? Já falei também nisso nos outros 2 vídeos. Objetivamente eu posso dizer para vocês que eu creio que 2 ou 3 atletas peruanos se venderam. Eu não creio que o time tenha se vendido de forma alguma, pelo contrário, a gente pode perceber algumas situações dentro do campo de discussões entre os atletas e sobretudo nós temos no início do jogo, antes dos 10 minutos, uma bola na trave do Peru. Fica aquela grande pergunta, se o Peru tivesse marcado o gol, a Argentina teria marcado 10? Como é que seria isso? A Argentina ficaria nervosa, não conseguiria o resultado? Porque a rigor a Argentina precisaria vencer por 4 gols. Ela vencendo por 4-0, ela se classificaria. Então o Brasil e a Argentina se classificando por esse grupo, eles tiveram a seguinte sequência. O Brasil enfrentou o Peru na primeira rodada, venceu por 3-0. E a Argentina enfrentou a Polônia e venceu por 2-0. No jogo seguinte nós tivemos Argentina e Brasil. Enquanto o Peru enfrentou a Polônia e perdeu da Polônia por 1-0. Portanto, se vocês observarem, essa história de dizer que o Peru vinha jogando demais e que foi uma coisa estranha, essa é a grande balela que é vendida para os brasileiros, né? Primeiro que o time do Peru, apesar de ter o Teófilo Cubichas, que é um grandíssimo jogador, ele é um time completamente envelhecido, um time daquele que em 70 fez um papel razoavelmente bem, com o Didi à frente, enfrentou o Brasil nas quartas de final, perdeu de 4-2, era um time legal, né? Um time bem montadinho, mas era um time já bem envelhecido. 8 anos passados, os grandes nomes já estavam ali, ainda os mesmos, né? Segundo, na primeira fase, como eu disse, passou em primeiro lugar, mas por uma série de circunstâncias, não vou dizer estranhas, mas circunstâncias bem específicas que fizeram o Peru passar em primeiro lugar. E o Peru chega para enfrentar a Argentina na terceira rodada, tendo apanhado os 2 jogos anteriores do Brasil de 3-0 e perdido também da Polônia. Polônia que perdeu tanto do Brasil quanto da Argentina. E aí Brasil e Argentina se enfrentam 0-0 e vai para a última rodada. O Brasil joga antes contra a Polônia, vence por 3-1. Portanto, o Brasil havia somado 6 gols marcados e 1 gol sofrido, saldo 5. A Argentina havia vencido por 2-0 a Polônia, portanto ela tinha que ou vencer por 4-0 ou um 5-2, um 6-3, né? Somando, o saldo ficaria menor, mas aí teria mais gols pró. Então a Argentina essencialmente precisaria vencer por 4-0 esse jogo, e ela acabou vencendo por 6. Como eu disse, teve uma bola na trave do Peru no início e, enfim, o que seria do jogo? Repito, tem a questão do goleiro ser argentino de nascença, né? Ele é peruano naturalizado, então isso levanta muitas suspeitas também. Eu acredito que ele devia estar no pacote dos 2 ou 3 que eu falei. Agora, quanto à seleção brasileira, né? Será que o Brasil fez por onde? Será que, palavras do Ricardo Perrone, essa Copa foi tirada? Já expliquei sobre o Brasil e Suécia, jogando primeira fase, primeiro jogo, não tem nada a ver com o que acontece depois. Já vi também questionamentos a favorecimentos à Argentina em outros momentos, sobretudo um pênalti que teria sido inventado contra a França. Se você vê nas narrativas, é usado muito esse termo, de que o pênalti foi totalmente inexistente e que o juiz deu. Eu vou deixar o lance aqui para vocês. O Kempes lança o Luque invade a área, dribla o defensor francês, chuta a gol, né? Eu digo que não foi pênalti, foram 2 pênaltis na sequência. Foi falta do francês e a bola ainda bateu na mão do cara, sendo que ela havia sido chutada com direção ao gol. Então,
Veja o lance e digam se é polêmico o que aconteceu. E lembrando sobre a Argentina na fase de grupos, como eu disse, ela venceu por 2-1 a Hungria, vence por 2-1 a França e perde de 1-0 para a Itália. Será que a Argentina perdeu de 1-0 para a Itália para tentar fugir do Brasil? Ou será que ela perdeu de propósito para poder pegar o Brasil porque sabia que ia classificar diante do Brasil? Ou será que ela perdeu de 1-0 para passar em segundo, para enfrentar o Peru, que era o primeiro, porque a Holanda perdeu da Escócia e assim o Peru ficou em primeiro e a Argentina manipulou para conseguir se classificar, sendo que a Holanda jogou depois contra o Peru? O que dá para ser questionado dessa Copa, eu vou repetir, é, primeiro, esses 2-3 jogadores aí que devem ter recebido grana, que foram ofendidos pelos próprios peruanos, etc. E dá para questionar também o fato dos horários dos jogos, mas tanto em 74 quanto em 78, essa questão dos horários dos jogos foi uma polêmica e foi abolido. A partir de então é que foi estabelecido que deveria sempre jogos de mesmo grupo ou em mesma fase ocorrer concomitantemente as partidas, né? Então, isso é um fator que era um problema organizacional, não necessariamente por conta da Argentina, se ocorreu antes e depois, não é a Argentina que influenciou nisso. Mas sim, ela foi favorecida objetivamente. Outro erro contumaz que eu vejo na história falando que o Brasil precisou andar a Argentina inteira, ia para lá e para cá, era jogado para lá e para cá e a Argentina só jogava em Buenos Aires. Mentira, porque o Brasil e a Argentina se enfrentaram em Rosário. A Batalha de Rosário não foi em Buenos Aires. Segundo que, na primeira fase também o Brasil ficou ali só na sua cidade, né? O Brasil jogou todos os seus jogos ali naquela cidade. Na segunda fase, a Argentina jogou todos em Rosário, o Brasil precisou jogar 2 em Mendoza e 1 em Rosário. Mas fora isso, não tivemos nenhum outro questionamento do Brasil ficar andando quantos mil quilômetros, né? Mas como o nosso vídeo ele pergunta se a seleção brasileira merecia vencer a Copa de 78, implica não apenas, né, na Argentina ter sido favorecida ou não. Então não é apenas uma questão de anular o jogo da Argentina e Peru, assim como o Felipe Massa quer, assim como o Internacional quer, né? Será que a seleção brasileira fez por merecer? Já falei de alguns fatores, mas eu quero lembrar de algo que é principal aqui. E eu fiz uma provocação, uma enquete, uma segunda enquete que é uma provocação. Em que sentido que é uma provocação, pessoal? É uma pergunta que qualquer pessoa que, sabendo desses fatores, vai entender, não, de fato, uma seleção que fizesse isso não mereceria vencer, né? E aquilo que eu coloco ali aconteceu de fato. A seleção brasileira, em primeiro lugar, deixou o Falcão de fora. No vídeo que eu falo sobre se o Brasil merecia ter 5 Copas, tem um vídeo do Falcão falando sobre isso. Eu vou deixar também na descrição esse trechinho do Falcão falando sobre a não convocação dele para a Copa de 78. Então o Falcão era o melhor jogador em atividade no Brasil, provavelmente o melhor jogador brasileiro em atividade no mundo, né? Poucos anos depois ele brilharia muito na Copa de 82, foi escolhido, salvo engano, o segundo melhor jogador da Copa de 82, teria um grande sucesso também na Itália. Ele foi deixado de fora, então começa por aí. Segundo, o Reinaldo, que fez o gol contra a Suécia, né, na partida inaugural, foi tirado da seleção, foi colocado no banco, não tornou a jogar após a segunda partida, né, partida diante da Espanha, por questões políticas, que ele comemorava fazendo o gesto dos Panteras Negras e a pedido, a mando do Almirante Heleno, que era presidente da CBD, CBF da época. Então, tiraram o melhor atacante brasileiro por questões políticas, não por nenhuma outra razão, certo? O Zico, que havia feito o gol contra a Suécia, também jogou contra a Espanha e a partir dali se tornaria reserva. Ele foi tirado do time titular, se tornaria reserva, ele entra sempre nos minutos finais, tanto contra a Áustria, depois contra o Peru e depois contra a própria Argentina, na famosa Batalha do Rosário. O Zico foi apenas um substituto. Ele jogaria depois contra a Polônia. Também o Rivellino,
que era o maior jogador brasileiro, né? Ele já não estava naturalmente no seu ápice, mas já vinha numa descendente, mas ele continuava sendo o maior jogador brasileiro, o maior nome do futebol brasileiro, um jogador com uma habilidade extrema, né? Pouco tempo antes já vinha brilhando ali com o Fluminense, na própria seleção brasileira, então ele ainda era uma figura muito forte. O João Avelange fala inclusive sobre isso do jogo contra o Peru, que ele teria entrado no vestiário para falar que precisava fazer mais gols, como eu já mencionei, mas ele menciona que estavam sem Rivelino, tiraram o Rivelino, então para ele foi uma grande surpresa também esse fato. E especificamente no jogo contra a Argentina também tiraram o Cerezo para colocar o famoso Chicão, que era um jogador extremamente violento, repito aqui, vou tentar colocar uma imagenzinha do que ele faz na final do Campeonato Brasileiro de 77 contra o Atlético Mineiro. Colocaram ele no lugar do Cerezo, colocaram o Jorge Mendonça no lugar do Zico, colocaram o Roberto Dinamite no lugar do Reinaldo e deixaram o Falcão aqui no Brasil. Então só por isso eu acho que essa seleção não mereceria vencer. Por conta disso também apresentou um futebol bastante medíocre, um futebol sem nenhum brilho, cheio das firulas lá do técnico Cláudio Coutinho, overlap, ponto futuro, querendo fazer umas revoluções, muito em virtude da Copa de 74, que foi fraca, né? A seleção brasileira foi fraca, mas as campanhas de 74 e 78 são praticamente idênticas. Então não vejo grande diferença entre uma seleção e outra. A de 78 merece ser colocada no seu devido lugar. Uma seleção que não chegou na final. E o motivo principal é porque não apresentou futebol condizente para quem queria ser campeão. E mais a mais, pessoal, teriam também que combinar com os holandeses, né? Pedir para que os holandeses que chegassem na final perdessem para o Brasil, né? O Brasil teria que ganhar da Holanda para ser considerada campeã mundial. Esse papo de que foi invicta nada mais é do que mera curiosidade estatística, né? Quantas seleções saíram de Copas do Mundo invictas, mas não apresentaram nada, né? A própria Suíça, na Copa de 2006, saiu invicta. Sequer levou um gol a Suíça e foi eliminada nas oitavas de final, não é isso? A Argentina em 2006 também, na mesma Copa de 2006 também saiu invicta, e nem por isso nunca vi ninguém dizer que o invicto mereceria ser campeão apenas por isso. A seleção brasileira de 78 não merecia ser campeã daquela Copa, porque não fez por merecer. Inclusive o Edinho, que eu citei errado, né, já pus a correção, que quem desferiu o soco no Leopoldo Luque na partida Brasil e Argentina, fora do campo de visão do juiz, portanto uma expulsão deveria ter acontecido para o Brasil nesse jogo. O Edinho ele fala que eles entraram contra a Argentina com uma mentalidade mais, assim, vamos dizer, sem a noção de que aquele jogo era o jogo da classificação, porque basta ter um pouquinho de noção. Se o Brasil vencesse a Argentina por 1-0, a Argentina poderia ter feito 417 gols contra o Peru, que ainda assim o Brasil seria classificado para a final, né? Ou seja, foi por incompetência pura e direta da seleção brasileira que ela não conquistou a Copa do Mundo e não por nenhuma outra razão. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.